Bom dia! Vamos começar mais um Foco, Força e Café comigo, Ângela da Lua, aqui com vocês todas as manhãs de segunda a sexta. E aí, vamos fazer o seguinte? Que tal tu dar um like no vídeo de hoje, se inscrever no canal para todo dia aparecer vídeo para você? Quando você faz isso, vou até tomar aqui uma aguinha, entendeu? Dá um like aí, não vou matar, gente. Sei que você já tem que caminhar, que você já viu o tema, né? Tem que ser até, a maioria tá aqui, tá assistindo para falar para alguém desse tema. Como estabelecer limites? Como? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso e o quanto é importante isso. Estabelecer limites não é egoísmo, não. É necessidade. Você é aquela pessoa que vive dizendo sim quando você, na verdade, precisa dizer não? Você vive cansado por falar sim demais? Você é aquela pessoa que... meu Deus do céu, eu preciso dizer não e eu não consigo me impor. As pessoas parecem que abusam da sua vontade, da sua boa vontade. Esse programa é pra você. Esse episódio de hoje vai dar uma marteladinha aí. Vamos comigo? Vamos falar sobre isso? A importância de estabelecer, impor esses limites. Porque até Deus, gente, quer que façamos, tenhamos, estabelecemos limites, principalmente nas relações com as pessoas. Ele quer isso pra nós. E ter isso vai fazer você viver uma vida muito mais plena, muito mais abundante, muito mais feliz, de acordo com o que você sabe que precisa, e não com o que os outros acham. Vamos fazer o seguinte? Vamos trazer a palavra do papai de hoje? Trouxe para vocês Provérbios 4:23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Deus diz para a gente proteger a nossa mente, as nossas emoções, a nossa paz. Guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lembra quando eu falei que tudo que você sente, tudo que você fala, seu corpo traduz em resultado também? Tudo que está na sua mente está no seu coração. Tudo isso vai expor, muitas vezes, o resultado e o caminho da sua vida. Guardar o seu coração e entender qual é o seu propósito. Estabelecer limites. Na verdade, estabelecer de limites não é apenas dizer não, mas é falar sim para aquilo que realmente importa para a sua vida, para aquilo que está de acordo com o seu propósito. Que todos os nãos que você diz pode abrir muitos sims para você. E quanto mais você adia ou falar sim para você, mais você adia a sua vida incrível, a sua vida extraordinária. Porque colocar limite é um ato de sabedoria, gente, de autocuidado. O coração sobrecarregado, ele não vive plenamente. Você sabia disso? Até a neurociência ensina sobre limite. Vou ser bem sincera com você. Se você não estabelece limite, você se torna escravo da vontade dos outros. E o pior, o seu corpo sente isso também. Você já percebeu que quando você está sobrecarregado, você fica mais cansado? Você fica mais estressado, mais irritado, sem energia? Tem uma explicação científica para isso. O nosso cérebro ele tem um limite de energia mental por dia. Um limite real. Nosso corpo é uma máquina, mas ele tem um limite ali também. Se a gente gasta demais nossa energia agradando todo mundo o tempo inteiro, que energia que sobra para você suprir as suas próprias coisas? O que você acredita que realmente importa? Você está tanto estressado por excesso do que os outros colocam em você que você vive inundado de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vive cansado, ansioso, às vezes com insônia, até problemas físicos, porque você está o tempo inteiro ali na contenção de todo mundo. E você? Ama o próximo como a ti mesmo. Como que você vem se amando? Como que você vem se colocando em primeiro lugar? Primeiro eu vou te explicar. Precisa transbordar para ser natural, porque senão você vai exigir de você. Precisa fazer parte da sua identidade. Você vai entender ao longo do caminho aqui desse episódio sobre o que eu tô falando. Aprender a dizer não sem culpa. Sem se culpar por estar fazendo isso. Não tem que doer falar não. Quando é algo que não precisa, tem que falar não. Você também não precisa justificar. Para de justificar para as pessoas o porquê o seu não. Por que isso? Um simples isso não funciona para mim, já basta. Quer um exemplo? Um livro incrível para você ler sobre isso, O Essencialismo, de McGregor. Ele fala muito sobre o não que dói. Você fala não para coisas e isso te consumir. Falar não para alguém, às vezes, é falar sim para você. Priorizar o seu tempo, a sua energia. Se tem alguma coisa ou alguém drenando isso, muda seu foco. Algo precisa mudar imediatamente. Cuidado.
cuidado com pessoas manipuladoras. Tem gente que usa até o seu coração bom para justificar que você precisa ajudar. Porque você já tem essa crença instalada em você, que você precisa agradar todo mundo. Tem gente que usa isso a favor de si próprio. Sabia que não tem almoço grátis? É sobre isso. As pessoas, elas vão tentar usar de alguém de alguma forma. As pessoas se aproximam de você com alguma coisa para extrair de você. Até um relacionamento é assim. É troca, é amor, precisa sair de um para doar para outro, só que tem gente que exagera. Tem pessoas que manipulam o seu coração. E você precisa prestar atenção nisso. Você precisa colocar limites. Vou contar uma história para vocês de uma mulher, uma mentorada minha. Ela não conseguia de maneira alguma dizer não para as pessoas. Ela vivia cansada, ela não tinha tempo para ela mesma. Não, porque eu não posso treinar, porque eu tô fazendo alguma coisa. Porque eu não posso cuidar da minha alimentação, porque eu tô fazendo... Ela sempre estava fazendo alguma coisa, mas todas as coisas que ela tá fazendo nunca era para ela mesma. Era sempre para os outros. Ou seja, ela sempre se colocava em segundo plano, em segundo lugar. Só que isso desgastava ela. Ela vivia cansada, ela vivia esgotada. Você entende que tudo que ela fazia era um esforço 3 vezes maior do que se ela estivesse cuidando dela mesma, sobrasse e transbordasse para alguém? Ela tirava de onde não tinha para fazer alguém feliz. Ao longo das nossas mentorias, durante 6 meses de conversa, de troca, de fichas caindo, ela entendeu que ela precisava mudar, com várias ferramentas que a gente usou. E ela aprendeu a estabelecer pequenos limites, onde ela conseguia lidar com isso. Com o passar do tempo, no começo ela sentiu muita culpa, tá? E eu sei que você sente culpa por falar não. Só que com o passar do tempo, ela começou a se valorizar. E ela fazendo isso começou a refletir para as outras pessoas. E as pessoas à volta dela começaram a valorizar ela muito mais por impor limite do que falar sim o tempo inteiro. Entenderam que ela se respeitava. E se respeitar faz com que os outros te respeitem também. Faz sentido para você? Falar sim muitas vezes é ser uma pessoa muito permissiva. Impor limites te torna mais forte algumas vezes, na maioria delas, principalmente quando as pessoas querem o seu sim para coisas que são só para elas, não para você. É o poder de você dizer não, esse poder está nas suas mãos. E aí eu te pergunto, por que você tem tanta dificuldade de falar não? O que você tem tanto medo? O que está por trás dessa dificuldade aí de estabelecer limite? O que te falaram? Porque muitas vezes não colocar limite, não saber dizer não, é medo da rejeição. É medo das pessoas não gostarem porque você não está fazendo o que elas querem. Lembra, as pessoas não têm que te amar pelo que você faz, elas têm que te amar pelo que você é. Aí que entra você firmar sua identidade e saber quem é. A verdade é, quem realmente te ama, de verdade, vai respeitar os seus limites. É você ressignificar o amor. Quem te ama vai entender que é pro seu bem e vai permanecer por perto. Ou seja, você impondo limite, as pessoas não respeitarem isso sabendo que é pro seu bem, essas pessoas realmente precisam estar por perto de você? Elas precisam mesmo estar ao seu redor? Querer se sentir amado a qualquer custo vale a pena? Pensa aí. Pessoas que estabelecem limites claros, elas são muito mais respeitadas, têm relações muito mais verdadeiras, porque quem estiver à sua volta vai estar ali porque merece estar. E ó, estabelecer limite não é só falar não para tudo, é saber dizer sim para você também. Por exemplo, muitas vezes a gente fala de emagrecimento aqui, não fala? É falar sim para prazeres do dia a dia. Por exemplo, hoje é sexta. Já ouviram falar da Home Pizza? Aparece sempre aqui para vocês, né? É falar sim para esses prazeres, levar a sua família para comer uma pizza, pedir uma pizza em casa, que agora tem delivery deles também. É saber falar sim para momentos que renovam a sua energia, para momentos que renovam a sua alma, a sua conexão com essas pessoas que te amam. E tem estratégias que dá para você colocar hoje em prática também, esses limites na sua vida. Você precisa ser firme, mas você precisa ser respeitoso também. Ah não, daqui em diante eu vou mandar todo mundo para aquele lugar. Não é bem assim, calma, respira. Você pode falar simplesmente assim, eu entendo o seu ponto de vista, mas isso não vai funcionar para mim. Lembra, não se justifica, mas também não perde o respeito. Impõe o limite porque também ser respeitoso com o outro é falar que você quer respeito de volta. Não peça permissão para você cuidar de você. Para de pedir permissão, justificar tudo para todo mundo o tempo inteiro. Você não tem que pedir permissão para ser feliz ou fazer as suas próprias escolhas. Você já é adulto, você pode fazer isso. Comece a observar os padrões das pessoas ao seu redor.
Se você percebe que certas pessoas sempre ultrapassam os seus limites, reveja essas relações aí. Sabia que dá pra amar as pessoas de longe? Você sabia que amar e gostar é bem diferente? Você sabia que você pode amar uma pessoa sem gostar dela? Gostar é trazer pra perto. Não precisa. Ama de longe. Se te faz mal, não precisa. Se te machuca, não precisa estar por perto. Deixa a pessoa lá. Respeita. Só isso. Vou te contar um segredo. Você pode sim amar essa pessoa e deixar ela quietinha no lugar dela. Não precisa fazer parte da sua vida. Eu quero que você entenda isso. Porque as pessoas, elas não se impõem como deveriam. Você não se torna o autor da sua própria vida. Vamos trazer essa parte para essa visão espiritual, para o seu propósito. Porque acredita, Deus também quer que você tenha limites saudáveis. Deus te fez para isso. E aí eu vou entrar num tema que eu sei que você precisa ouvir. Muitos casais precisam ouvir aqui. Em Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Falar sobre limites é saber ocupar o seu espaço também. Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa vida formam nossas crenças, o que a gente acredita sobre o mundo. Isso tudo é passado principalmente sobre pai, mãe, vós, todas as pessoas que criaram a gente. Pai e mãe. Você sabia que quando você se casa, esse pai e essa mãe se tornam parentes e o seu cônjuge se torna a sua família nova? Ocupar espaço é saber que agora você tem que estar nesse núcleo familiar, nesse lugar. Se você é esposo, você precisa ocupar o seu lugar de esposo. Imagina o seguinte: sua mãe teve um problema. Você sai da sua família porque você não sabe dizer não. Você não impôs limite lá, você se tornou outra pessoa e não conseguiu mostrar isso ainda. E quando você fala sim para aquele núcleo familiar, você está falando não para sua própria família. Se você sai desse lugar aqui, de esposa, de esposo, para resolver da sua antiga família algum problema, quem está resolvendo o problema aqui? Quem está ocupando esse espaço? Você abre uma brecha, você abre uma coluna, onde o seu marido sente falta, a sua esposa sente falta, porque você voltou a ser filho. Para de ser filho, vai ser esposo e esposa se você decidiu que é isso que você quer. Se você não casou ainda, se você é noivo, está pensando em ter uma relação, já começa a programar isso daí. Já começa a entender que você tem que ocupar o seu lugar. Entender qual que é o seu lugar dentro daquela relação. Entenda qual que é a energia masculina e qual que é a energia feminina ali dentro. Esposa, para de tentar ocupar o lugar do seu marido. Ou se você tem uma relação igual, eu sou noiva de outra mulher. Qual que é o papel de cada um aqui dentro dessa relação? Quem tem uma energia mais masculina e uma energia mais feminina? Quem ocupa qual lugar? E ocupa o lugar devido, o lugar correto. Falando de heterossexualidade, homem e mulher. Homem, você precisa ser homem, você precisa ser provedor, você precisa ser forte. Mulher, vai cuidar do seu lar, vai cuidar da sua casa. Ocupa o espaço necessário. Para de tentar ocupar o lugar do outro, porque você trouxe crenças da sua família passada. Sua família agora, e é você que vai estabelecer os limites nela. Você tem o poder para isso. Esquece o que te passaram. Se você sabe que quebrar a roda daqui para frente é fazer dar certo, então faz do seu jeito. Você tem o poder também de criar novos limites para a sua família verdadeira. Você tem o poder de trilhar a sua própria vida. Para de querer agradar todo mundo. Para de falar sim o tempo inteiro pro seu passado. Começa a orar pedindo discernimento para Deus, sabedoria para saber estabelecer esses limites. Porque eu sei que dói. Às vezes falar não para as pessoas que a gente ama. Mas é também se amar ao ponto de falar sim para você. Faz sentido? Firma sua identidade em Cristo. Porque quem sabe o que é, sabe estabelecer limites. E quem te ama de verdade vai aprender que isso é correto. E vai te respeitar por isso também. Respeita o limite dos outros, assim como você quer ser respeitado. Faz sentido? Tá fazendo sentido tudo isso? Ou tô pirando aqui sozinha? É real, gente. Não deixa lacuna na sua vida para viver a vida dos outros, para ser a qualquer custo amado pelos outros. Não, estabelecer limites é se amar primeiro, transbordar e aí sim o resto flui naturalmente. É simples e é necessário. Lembra que eu falei aqui no começo desse episódio? Impor limite não é egoísmo. Falar não para pai, para mãe, para falar sim para você, cuidado também, tá? Eu tô falando de uma forma onde tudo se fecha corretamente. Que muitas vezes a gente precisa falar não e não é egoísmo nenhum, é se amar acima de tudo. É saber que fazendo isso a sua vida vai fluir melhor.
Estabelecer limite é proteger a sua energia, a sua saúde mental, os seus relacionamentos verdadeiros, a sua família muitas vezes. Lembra? Quem se ama se protege. E quem te ama vai te respeitar por você se proteger. Presta atenção aí e se pergunta: qual limite você está precisando impor hoje? Estabelecer agora. Qual que é a parte que está quebrada que você precisa arrumar? Às vezes para falar um não. Às vezes um não é libertador. Experimenta. Faz uma reflexãozinha aí. Para quem você precisa dizer não para falar sim para você alguma vez? Experimenta, testa, retesta e faz até isso se tornar uma verdade absoluta. No começo vai doer, você vai se sentir culpado, mas você não está errado. Entende por que você precisa disso. Estabelecer limite é se amar. Fechado? Hoje é sexta, então segunda a gente tá aqui de novo, viu? Um beijo, manda pra alguém que precisa ouvir isso, tá bom? Abre essa postura aí. Respira fundo, abre um sorriso lindo nesse rosto. E em segunda a gente se vê aqui. Até amanhã. Até segunda. Opa.